Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de meditar, de falar a respeito da palavra do Senhor. Nós temos passado uma fase bastante difícil e eu tenho acompanhado, junto com os irmãos, várias pessoas que têm passado por um vale. No domingo último nós tivemos o testemunho e a pregação da palavra de Deus com a pastora Joelma, onde ela pôde narrar o vale que é quando você está numa UTI, acometido pela Covid e as complicações da Covid. A pastora, graças a Deus, não chegou a ficar entubada, mas ela acompanhou várias pessoas sendo entubadas, depois extubadas, alguns não conseguiram vitória sobre essa enfermidade, e eu tenho notado uma grande apreensão da igreja do Senhor. Quando a pastora nos trouxe essa palavra, ela começou no Filipenses capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor, uma vez mais digo, alegrai-vos no Senhor. Esta é uma realidade que deveria permear o coração do crente, que deve conduzir o coração do crente, não andar ansioso, embora, como foi explicado, em certos momentos, a ansiedade tem nos levado, nos conduzido, e nós temos que suplicar ao Senhor para que não sejamos tomados pela ansiedade. Mas eu quero dizer a vocês que a verdade do Evangelho faz toda a diferença nas nossas vidas. A verdade do Evangelho é a única que pode nos conduzir em alegria, não ansiosos, e experimentar essa paz que excede o entendimento humano. Você que não pôde ver o culto ou estar junto no culto domingo, porque houve ali um novo canal, eu quero que você entre no YouTube, Pedro Luiz Utz Leonel Nogueira, já está lá esse depoimento da pastora Joelma e a pregação e exposição da palavra do Senhor. Então você vai poder ter o testemunho, como foi esse tempo que ela passou na UTI e como ela foi abençoada pela condução do Espírito Santo de Deus, através da palavra que veio à memória, veio ao coração e ela pôde manifestar. Então você pode entrar no YouTube ou você pode entrar no próprio Facebook da pastora Joelma e rever essa pregação ou ver essa pregação. Hoje nós estaremos meditando em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 9 até o versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Antes de entrarmos na palavra do Senhor, na leitura, eu quero orar com vocês, orar com a igreja do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque a tua misericórdia se renovou esta manhã e nós temos presenciado, experimentado quão grande é o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua condução, pela sua direção, pela salvação em Cristo Jesus que foi derramada sobre as nossas vidas, e nós suplicamos, Senhor Deus, aqueles que ainda não te conhecem, que experimentem, Senhor Deus, da revelação do Espírito Santo de quem é Jesus Cristo. Eu quero, Senhor Deus, pedir a direção do Senhor durante o tempo da exposição da sua palavra. Senhor Deus, nós estamos com várias pessoas que estão acometidas de desânimo, de pânico, de medo, de ansiedade. Nós temos pessoas que estão passando, Senhor, a dor da separação de entes queridos que foram ceifados pela enfermidade ou por causas naturais ou por outra causa qualquer, e nós pedimos o teu consolo, Senhor Deus. Senhor Deus, que esses corações possam estar firmes no Senhor, voltar para o Senhor e possam crer que o Senhor é aquele que controla todas as coisas nas nossas vidas. Senhor Deus, nos leva a um momento de adoração. Hoje o Evangelho, Senhor Deus, vai ser liberado aqui. O teu servo precisa da direção do teu Santo Espírito e ele espera somente no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Passamos então a leitura de Colossenses,
capítulo 1, versículos 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Meus irmãos, Epáfras, então, ele funda a igreja em Colossos, chamada Igreja de Colossenses, porque ele ouviu a mensagem de Paulo em Éfeso e Deus mudou o coração de Epáfras, e Epáfras então foi enviado como um cristão para a sua cidade, que era Colossos, e ali ele funda a igreja do Senhor em Colossos. E é interessante que essa igreja então estava caminhando, mas algumas heresias estavam entrando nessa igreja, permeando essa igreja, e uma delas era que a matéria é má, que Deus é bom, então que Jesus Cristo não tinha sido totalmente homem, porque ele foi totalmente homem, totalmente Deus. Então eles negavam que Jesus era Deus. Meus irmãos, e Paulo então ele escreve aos Colossenses. E é interessante que quando ele inicia a sua carta, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então ele chama ali a sua autoridade, e do irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz. Meus irmãos, Paulo então ele já chama a sua responsabilidade e ele afirma o seu título de apóstolo. Apóstolo não por vontade dele, não que ele auto se denomina apóstolo, mas pelo chamado de Cristo, que apóstolo significa enviado do Senhor. E ele vai então narrar algumas coisas que acontecem. Mas quando ele chega no versículo 9, esse título aqui que está em negrito na minha Bíblia diz: Paulo ora pelos colossenses. E eu não aproveitei esse título no momento. Eu coloquei um título: A Verdade do Evangelho. Vamos então à oração de Paulo. Começa da seguinte maneira: por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos. Então Paulo ele está narrando: olha, desde o dia que nós ouvimos, Epáfras, a respeito de vocês, nós então tomamos uma decisão. Nós estamos orando por vocês. Mas o que ele ouviu a respeito dos cristãos? Primeira coisa, a fé em Cristo Jesus. Volte ao versículo 4. Olha o que diz a palavra: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a verdadeira igreja, a igreja transformada pela verdade do Evangelho, ela caminha por fé e não por vistas. Nós precisamos entender que a fé é quando nós colocamos toda a confiança das nossas vidas, do nosso coração, na pessoa de Jesus Cristo e no Evangelho da graça. Não é eu quero Jesus somente em algumas partes da minha vida. Não, Jesus é toda a minha vida. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Veja bem, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ser simpáticas ao Evangelho. Elas querem até dizer: olha, eu amo a Cristo, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Mas essa fé é alguns momentos da sua vida. Ela prega uma coisa, mas vive como se Jesus jamais existisse. E aqui nós não estamos falando disso, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Os colossenses eram irmãos santificados pela palavra, que viviam pela fé em Cristo Jesus. E ele diz mais: e do amor que tendes para com todos os santos, ainda no versículo 4. Meus irmãos, como nós
demonstramos que o Evangelho nos alcançou: fé em Cristo Jesus, amor para com todos os santos. Veja bem, uma igreja verdadeira, ela é uma igreja, em certo ponto, nós podemos dizer uma igreja tolerante, não tolerante com o pecado, não quer dizer que cobre o pecado, não, mas ela olha para o irmão e ela passa a amar o irmão e não só cobrar, exigir, denegrir, fazer contendas, não, ela tem tanto amor pelo irmão, de que muitas vezes o seu julgamento é um julgamento de misericórdia. Veja bem, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm dificuldades de relacionamento dentro da igreja do Senhor, e uma característica da mudança que o Evangelho fez na igreja de Colossos foi o amor para com todos os irmãos. Meus irmãos, esse é um fruto da fé, que se torna visível quando o amor pelos cristãos ele é evidente na igreja. Nós temos que tomar cuidado. Nós não estamos querendo passar panos quentes do pecado, não é isso. O pecado tem que ser exortado também em amor, tem que ser corrigido, se necessário tem que passar pela disciplina, mas precisamos fazer todo o processo com muito amor. Muitas vezes nós queremos que alguém desista para que eu assuma. Muitas vezes eu quero que alguém fique para baixo para eu poder ficar por cima. Esta não é a igreja do Senhor. Veja bem, quando você não ama, você não deve nem exortar. Quando você não consegue amar, quando você não lutou em oração pela vida daquela pessoa, por aquele problema que aquela pessoa passa, então você não deve nem sequer exortar. Nós temos que amar, evidenciar esse amor. E no versículo 8 também, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Veja bem, se nós amamos no Espírito, quer dizer que toda a condução desse amor é o Espírito Santo de Deus. Então esse amor, ele é em quantia, ele é no modelo correto e tem a eficácia correta. Porque o verdadeiro Evangelho, ele nos faz amar no Espírito. Veja bem, meus irmãos, até agora nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor e não de nós mesmos. Porque não há amor em nós, não há vida em nós. Tudo vem de Deus para nós e através de nós essas coisas são evidenciadas. E ele vai além. Ele começa então agora no próximo versículo, no versículo 9, parte B: não cessamos de orar por vós, de pedir para que vocês transbordem do conhecimento. Veja bem, muitas vezes nós fazemos reuniões de oração. Veja bem, muitas vezes nós fazemos pedidos, eu faço pedidos. Às vezes eu coloco no grupo: olha, tal pessoa precisa de oração, minha família precisa de oração, fulano precisa de oração e vocês também. E não é errado não. De maneira alguma, nós devemos lançar tudo no altar do Senhor através da oração e súplica com atitudes de graça, diz a palavra. Mas, quando nós nos lembramos de orar para que os irmãos em Cristo, na Igreja Batista do Quente, transbordem do que? Do conhecimento da vontade de Deus. Veja bem que nós somos transformados. Nós agora vivemos não mais para nós, porque nós morremos para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo Jesus. Então nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer quem? Nós precisamos conhecer Cristo Jesus e a sua vontade. Então ele ora dessa maneira: pleno conhecimento da vontade de Deus. Meus irmãos, nós nunca seremos crentes profundos se nós não buscarmos o conhecimento da vontade de Deus. Então nós precisamos colocar na medida certa as nossas orações e devemos adorar o Senhor. Nós também podemos interceder pelos nossos irmãos, pela vida aqui nessa terra, mas principalmente interceder para que os nossos irmãos transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e conhecendo a Deus, nós podemos agir à maneira dele. Conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas, para nosso casamento, para os nossos filhos,
para a nossa igreja, nós podemos conduzir a nossa vida totalmente voltada para a santa vontade de Deus. Então, muitas vezes, a nossa oração é uma oração que pede somente para essa vida. E ela não tem este pedido maravilhoso, que os crentes transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E em toda a sabedoria, meus irmãos, a palavra do Senhor em Tiago, ela é muito firme quanto a isso. Aquele que quer sabedoria, peça a quem? Ao Senhor, que dá e não põe nenhum obstáculo. Veja bem, Salomão, ele, quando foi pedir, ele pediu o quê? Sabedoria. Enquanto Salomão andou na presença do Senhor, Salomão, ele deslanchou, ele conseguia julgar com a sabedoria de Deus. Quando ele começou a importar cavalos, juntar mulheres, fazer a vontade das mulheres, fazer templos de adoração aos deuses das suas mulheres, a vida dele foi um fracasso. Isso fez com que ele vivesse um profundo tormento na sua vida. Então nós precisamos de sabedoria, e esta sabedoria está no Senhor. Ele fala também que eles oram para ter entendimento espiritual, meus irmãos. Nós estamos sendo enganados muitas vezes porque não temos discernimento e entendimento espiritual. E nós temos orado para as coisas materiais, mas nós não temos orado pelo entendimento espiritual. E nós temos que tomar cuidado. O inimigo está à espreita, com astúcias, com planos maléficos. Ele infiltra pessoas para nos derrubar, para tentar tumultuar a obra do Senhor, e nós precisamos de entendimento espiritual, porque assim Deus vai nos mostrar se devemos ou não tomar atitudes, se devemos ou não confiar em certas pessoas, se devemos ou não ir por certos caminhos. Então, o quanto as nossas orações têm sido falhas? Por que será que muitas vezes nós queremos que a nossa igreja caminhe em plenitude de uma vida apaixonada pelo Senhor, mas nós oramos só pela enfermidade física, pela enfermidade financeira, pela enfermidade de alguma outra área aqui nessa terra, mas nós não oramos segundo esta oração que Paulo fez pelos irmãos santos crentes da cidade de Colossos. Meus irmãos, quando nós temos uma oração dessa maneira, nós temos um objetivo de alcançar alguma coisa. E olha o que diz aqui no versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Evangelho. Meus irmãos, a fim de viverdes em conformidade com o Evangelho. Então Paulo faz essa oração dizendo, olha, essa oração é dessa maneira para que vocês vivam em conformidade. Então, quando eu tenho conhecimento de Deus, quando eu tenho sabedoria, entendimento espiritual, eu vou viver em conformidade com o Evangelho de Cristo. Uma das coisas que nós temos visto é pregadores que estão pregando autoajuda. Isto não é vida em conformidade com o Evangelho. E nós temos visto as chamadas instituições ou igrejas, que nós chamamos aqui, vivendo uma vida fora do Evangelho. Então nós temos que chamar a atenção. Olha, precisamos conhecer a Deus. Qual que é o resultado que é esperado nos crentes que amam a Deus, que querem conhecer de Deus? Viver em conformidade. Nosso pensamento, nossas palavras e as nossas obras são norteadas pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para viver de inteiro agrado ao Senhor. Veja bem, quando nós amamos uma pessoa aqui nesse mundo, nós queremos agradar essa pessoa. Quando você faz uma economia, compra um presente para alguém, qual que é o seu objetivo? Agradar aquela pessoa. Então, quando nós queremos agradar o Senhor, nós temos que ter uma vida de modo digno dele. Nós temos que viver a maneira dele. Nós temos que ter alegria nele. Nós temos que ter os nossos planos dirigidos por ele e para ele. E a nossa vida deve resultar em louvor a ele somente. Então eu quero chamar a sua atenção.
Você tem vivido uma vida de inteiro agrado a Deus? Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, você se preocupa se é do agrado do Senhor? Se o nome dele vai ser glorificado, se o nome dele vai ser adorado, se você vai resultar ali com esse testemunho em louvores, em glórias ao Senhor? Meus irmãos, nós precisamos de uma vida santa. E ele continua no versículo 10, frutificando em toda boa obra. Olha como é que é a vida do cristão. Ele não é salvo porque ele frutifica em boa obra. Não. Ele frutifica em boa obra porque ele está enxertado em Cristo. Lembra da videira? Videira é Cristo. Deus é agricultor. Nós somos ramos que saímos da videira. Nós estamos ali fincados na videira. Então nós absorvemos de Cristo. E a nossa vida deve frutificar em boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Então isso deve ser notado nas nossas vidas. Nós temos que fazer sempre uma retrospectiva da nossa vida, de como temos vivido, e diante da palavra nós fazemos então um balizamento da nossa vida. Jesus age dessa maneira, como eu tenho agido? A palavra diz assim, será que eu tenho vivido desta maneira? Meus irmãos, e ele sendo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno. Agora ele fala de pleno, de uma coisa cheia, de uma coisa completa de conhecimento de Deus. Veja bem, o conhecimento de Deus, primeiro, é uma vontade daquele que é salvo, é um desejo daquele que é salvo. Ele faz tudo para conhecer a Deus. E isso também é o resultado daquele que é realmente lavado pelo sangue do Cordeiro, daquele que nasce pelo Evangelho da Graça. Meus irmãos, o pleno conhecimento de Deus nos leva onde? A um profundo amor pela palavra de Deus. O quanto você tem amado a palavra de Deus? O quanto você tem desejado a palavra de Deus? O quanto você treme diante da palavra do Senhor? Eu quero que você realmente pense sobre a sua vida. Você analise a sua vida. Meus irmãos, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. O agir de Deus em nós nos leva onde? Primeiro, nós somos fortalecidos, não em nós mesmos, mas no poder do Senhor. Fortalecei-vos no poder do Senhor, fortalecei-vos na graça do Senhor, está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Sede fortalecidos na graça do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso. Esse mesmo poder que nos transforma é o poder que nos fortalece. Ele não emana de nós, ele emana do próprio Deus, ele emana para a glória do Senhor. Ele vem e nos faz homens para lutar o bom combate do Senhor. E eu creio que se você tem experimentado esse poder, você tem tido experiências extraordinárias com o Senhor. Perseverança, nós temos falado nos últimos dias a respeito da perseverança. Resistir, persistir em tribulações dolorosas, duradouras, tribulações que muitas vezes nos roubam ou tentam nos roubar a paz. Mas nós caminhamos, porque aquele que perseverar, aquele que for até o fim, receberá a coroa da vida. Essa perseverança, meus irmãos, nós só conseguimos se Cristo habitar em nós, se a vida de Cristo estiver em nós. Então nós precisamos de uma igreja que realmente ande em perseverança, porque a perseverança é uma demonstração também de que nós fomos salvos pela graça do Senhor. E a palavra também, ela termina aqui dizendo, no versículo 11, com toda longanimidade e alegria. Veja bem, a longanimidade, aquele pavio longo, como eu reajo às situações dessa vida, como eu consigo segurar a onda, como dizem aí os mais jovens. Eu preciso responder de acordo com o que Cristo espera de mim. Cristo foi extremamente longânimo, ele nunca reagiu no impulso,
ele sempre foi, ele sempre reagiu na palavra, na santidade, na pureza, na firmeza, mas no tempo de Deus. Meus irmãos, nós só não fomos destruídos porque Cristo foi extremamente longânimo para conosco. E eu termino dizendo, com alegria, porque com alegria é aquilo que foi pregado domingo. Alegrai-vos no Senhor, uma vez mais digo, alegrai-vos. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava acorrentado. Ele não estava ali no iate, ele não estava ali num barco, ele não estava pescando, não. Ele estava acorrentado, mas a palavra de Deus enchia o seu coração de alegria. Então, onde quer que nós estejamos, seja no momento da prova, seja no momento das coisas fáceis, nós estamos alegres no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. E versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A graça nos faz idôneos, ou seja, nos faz qualificados para uma herança, a herança de Cristo Jesus, dos santos na luz. Meus irmãos, essa é salvação pela graça. Não vem pelas nossas obras, vem pelo favor de Deus. E essa graça, ela nos torna qualificados para receber a herança da luz. Ela nos torna qualificados, não porque nós somos bons, mas porque nós herdamos a maravilha do poder de Deus através do sacrifício na cruz do Calvário, que é perfeito e que pode salvar o mais vil pecador. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. Esse é o Evangelho da Graça. Versículo 5, só para trazer a memória dos irmãos desse mesmo capítulo 1. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Olha que maravilha, essa herança, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do que? Do Evangelho. Só o Evangelho pode mudar vidas, só o Evangelho pode salvar vidas, só o Evangelho pode transformar vidas. Então, o Evangelho diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você crê na palavra do Senhor? Você crê na verdade do Evangelho de Cristo? Que Deus te abençoe. Que Deus possa te tornar um crente triunfante, que caminha esperando firme em Cristo Jesus, dirigido pela palavra do Senhor. Essa é a minha oração. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, a ponto de hoje estarmos reunidos aqui de maneira virtual, mas unidos na palavra do Senhor, no Espírito Santo do Senhor, e nós temos esse privilégio. Senhor Deus, eu peço no nome de Jesus, que essa igreja seja visitada pelo teu Espírito de uma maneira extraordinária, e que o Senhor nos abunde do pleno conhecimento da verdade em toda sabedoria e entendimento espiritual. No nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, transforma a tua igreja, Senhor Deus. Enche a tua igreja de amor e de paixão pela tua palavra. Enche a tua igreja de desejo de viver Cristo Jesus. Senhor Deus, nós pedimos também por aqueles irmãos que estão enfermos, por aquelas famílias, Senhor Deus, que estão tensas com alguém internado, com alguém passando alguma outra dificuldade nessa vida, com algum casamento que está abalado, com algum relacionamento com filhos que não vai bem. O Senhor pode, Senhor Deus, sarar essas vidas também. Tu podes, Senhor Deus. Tu tem poder para toda e qualquer enfermidade. Não há nada que possa resistir à tua palavra. Então, no nome de Jesus, nós pedimos cura também na área física, emocional, Senhor Deus, de todas as famílias. Ah, Senhor Deus, como eu desejo que essa igreja experimente mais do Senhor, como eu desejo que pessoas que vão nos cultos, estão ali sentadas, mas não te conhecem ainda, sejam, Senhor Deus, salvas por Cristo Jesus. Que haja louvor, que haja testemunho santo, que haja vida santa na presença do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja. É a oração que eu deixo agora no teu altar, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor abunde no seu coração, no nome de Jesus Cristo.